Dando continuidade aqui à modelagem de sistema, eu estou fazendo uma série de vídeos por que modelar software. Então a gente vai um pouco falar mais sobre por que modelar, entender o cenário real, do mundo real e algumas abordagens para a gente começar na prática o conhecimento. Vamos que vamos, né? O canal aqui, o objetivo é pesquisa e conhecimento, compartilhar conhecimento. Ok? Vamos lá. Então no vídeo anterior eu falei sobre o cenário do mundo real, fazendo analogia, certo? Então vamos dar continuidade aqui. Falei sobre as áreas de conhecimento que precisam ter para que a gente comece uma modelagem de sistema, ok? Então, neste caso eu fiz uma analogia de um polo industrial, e o polo industrial envolve algumas áreas de conhecimento, como engenharia, vendas, faturamento, produção, estoque, compras, entre outros. Então, se a gente for ver, fazendo analogia no polo industrial no vídeo anterior, eu vou mostrar a imagem aqui. Eu fiz uma analogia deixa eu mostrar a imagem para a gente ficar claro aqui. Vou voltar aqui, ó, o polo industrial. Fiz essa analogia desse cenário, analogia geográfica, certo? Do mundo real e com as áreas de conhecimento que precisa ter para que a gente comece a modelar sistema em determinado cenário do mundo real. Assim como a analogia eu fiz da engenharia civil, que constrói cada cenário, cada arquitetura, que engloba também os recursos hídricos e os recursos que é preciso para começar a produção industrial. Então, se a gente for adiantar aqui, as áreas que a gente vai encontrar essas áreas, estoque, compra, chão de fábrica, por exemplo, né? Custos financeiros, entre outros. Ok? Então a gente precisa começar a modelar software, a gente precisa a área de conhecimento que a gente vai entrar profundo, vai aprofundar na verdade. Por exemplo, a área de compras, a gente vai ter que começar a aprofundar a área de compras para que a gente entenda o processo, o fluxo do departamento, cada departamento tem o seu gerente, e a gente entendendo esse fluxo, entendendo essa modelagem e como funciona os stakeholders, entre outros, essas integrações, a gente começa a modelar sistemas robustos e sistemas que atendem à demanda da produção, certo? Então você analista de sistema, desenvolvedor que está iniciando ou já vai estar um pouco na frente da carreira, precisa entender isso, certo? Precisa entender por quê. Porque não é chegar e desenvolver o sistema e pronto, não é assim. Existe uma área de conhecimento que precisa se entender, certo? Porque a cadeia de produção de uma indústria também é uma cadeia de produção que envolve também custos financeiros, entre outros. Então, você está aplicando ali seu conhecimento, fazendo algo, você tem que fazer algo que tenha qualidade, certo? Que tenha uma área de conhecimento que envolva certificação, entre outros, ok? Então, existem vários sistemas que já estão prontos, por exemplo, de estoque, compras e outros chão de fábrica do mercado. Porém, algumas empresas necessitam customização e modelar. Vamos adiantar aqui. Eu trouxe aqui, por exemplo, um cenário do mundo real aqui, um organograma de tubos de cara. A gente está entrando aqui naquele cenário do polo industrial. A gente fez o cenário geográfico, os recursos que são necessários para começar a cadeia de produção, ok? Então, mas dentro da área de conhecimento, envolve aqueles departamentos que eu falei anteriormente, e agora a gente vai entrar em miúdos, por exemplo, o organograma aqui de tubos de cara. A gente precisa entender um departamento específico para a gente começar a modelar esse sistema. Então, por que modelar software? Entender o cenário, é isso. Porque tudo isso a gente não consegue gerenciar sem uma modelagem profissional, ok? Então aqui, o organograma de tubo de cara envolve o diretor-geral, gerente administrativo, gerente de projetos e metas, gerente de produção. Mas aqui, se a gente for entrar em detalhes aqui, nesse departamento existe medição, inspeção, métodos de produção, documentos e técnica, desculpa pessoal, documentação técnica, traçagem, corte, dobras, certo?
Então, a gente entendendo esses departamentos, entendendo como isso funciona, a gente começa a ter mais maturidade e vendo como dar manutenção no software de forma ágil com tomada de decisão. É isso que o mercado precisa. Hoje, um presidente da vida ou algo no departamento da empresa, a gente precisa tomar decisões ágil. Com BI, Big Data, a gente precisa de informações ágeis, certo? Então, é importante isso. Então, aqui a gente vamos entrar agora no detalhe de como funciona lá a cadeia de produção. A gente pegou lá um cenário real, filtrou os departamentos, certo? Depois, viu um departamento específico, as áreas que envolvem ali os stakeholders, que são gerentes, administrativos, entre outros, que estão atrelados, porque essas informações vão ser necessárias para que a gente possa buscar informação no momento e começar a gerenciar esse produto ou criar esse produto também. Porque modelar software é isso, é entender o real, o cenário que você está entrando no mundo real. E aí, entendendo esse cenário, você pode customizar, você pode alterar, mas uma modelagem do sistema traz para a empresa, traz um cenário que a gente possa tomar decisão rápidas. Por exemplo, um arquiteto vai fazer uma manutenção ali no polo industrial, ok? Ele precisa entender que se ele vai fazer uma nova manutenção no tubo de gás, ele precisa entender o abastecimento, a arquitetura do abastecimento da empresa, das empresas que tem aquele recurso. Porque se ele começar a obra e não entender toda a arquitetura, vai acabar afetando várias outras empresas e aí tem que entender essa arquitetura também. No mundo real dos sistemas também, a modelagem de sistema é essa arquitetura, a modelagem de sistema é esse cenário que a gente vê, e a gente vai pegar ali cada detalhe, cada entidades, relacionamentos e verificar também os cenários, subcenários, para que a gente possa também começar a operar mesmo e dar manutenção e fazer a modelagem, ok? Então aqui eu trouxe um processo do polo industrial, um processo que existe também, por exemplo, métodos e sistemas. Por exemplo, aqui tem um sistema métodos, tem um engenharia de sistemas, uma área de departamento, tem um sistema de manufatura, aqui tem um operador, tem um controlador de supervisor. Aqui é os controladores dessas máquinas, as máquinas que trabalham com agilidade. Então tem um operador que tem um controle supervisório, tem a prova do sistema multi-agente, banco de dados para gerenciar informações, tem um analista aqui, administrador, desenvolvedor, tem um gerente de sistemas que vai fazer toda a arquitetura, neste caso, para que tudo possa andar conforme os fatos. Tem os artefatos, ok? Então isso aqui é o back-end para começar a produção. Aqui já estou abordando um cenário aqui do polo industrial já em aplicação. Então vai existir esse cenário, sistema de manufatura, por exemplo, tem um operador, tem um controlador, tem uma plataforma de sistemas, entre outros. Só um cenário só de exemplo. Então vamos ver aqui tem um business de processo, composição de processos. Aqui já é mais os processos, a gente entrando na modelagem de processos. Tem um business process, né, o nível corporativo, a gente tem que entender o nível corporativo desse departamento. Tem o nível de chão de fábrica, as integrações que se fazem na manufatura. E também tem um nível de controle e supervisão, que é o nível operacional. Então a gente precisa entender esse cenário para começar a agir também nos cenários de atuações. Ok? E aqui é o setor que, neste caso, está todo mundo trabalhando ali e começando a gerenciar. Tudo isso engloba as empresas, engloba pessoas. As pessoas estão ali trabalhando, começar a gerenciar esses processos, desenvolver esses processos, desenvolver sistema. Esse é no nível administrativo. Então a gente fez analogia àquela polo industrial, aquela arquitetura, tudo. E aqui está no nível administrativo para gerenciar tudo, aqueles recursos, todos aqueles mapeamentos, todos os processos que tem que ser feito isso com tecnologia computacional, para que todas essas demandas sejam gerenciadas de forma ágil. Então começa-se a modelar o sistema através desses cenários que eu falei anteriormente.
Então precisamos entender a geografia de algo que a gente está entrando no departamento, precisamos entender o segmento, certo? A gente entendendo o segmento, a gente começa agora, depois, no próximo vídeo, a aplicar a modelagem de sistema, entrando num cenário real aí, em algum cenário, por exemplo, eu posso entrar no compras, financeiro, entre outros cenários, ok? Vamos que vamos.